Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Vamos falar sobre carteira de investimentos, alguns processinhos ali que você precisa até você começar a fazer suas primeiras alocações, tá? E o processo dele, combinado? Então, antes de montar uma carteira, o que seria diversificar? Bom, a analogia mais utilizada no mercado é que você não coloque todos os ovos de uma única cesta. Isso porque se você investir todo o seu dinheiro em ações e elas caírem, você vai estar fazendo uma falsa diversificação da sua carteira e ela vai estar colocando todos os seus riscos em um só lugar, o que não faz sentido, tá? Então, quando você for montar uma carteira de investimento, para você montar uma carteira, vai muito mais de conhecer os ativos da maneira do que entender minuciosamente pequenas regras, achando que isso que vai mudar verdadeiramente o jogo, né? Porque isso não vai, tá? Então, uma analogia que eu gostava de utilizar bastante, na época quando eu assessorava lá na XP, os meus clientes, é que uma carteira ela deve ser montada da mesma maneira que um time de futebol deve, tá? Mas como assim, Matias? O que um time de futebol tem a ver com investimentos? Da mesma simbologia, da mesma maneira que um time precisa ter seus atacantes para marcar gols, eles também precisam defender com seus zagueiros, os meios de campo, os laterais. E essa lógica e essa analogia que a gente deve utilizar para montar uma carteira de investimentos. Antes da gente começar a passar um pouquinho mais por alguns exemplos, eu gostaria que você fizesse um exercício mental com você mesmo. Você fazer algumas perguntinhas para começar a fomentar uma linha de raciocínio que é importante, tá? Então me responde a primeira coisa que vem à sua cabeça. Quem que você escolheria para montar a sua zaga na sua carteira de investimentos? Quem que seriam os meios de campo? Quem que seriam os seus laterais? E quem que seriam os seus atacantes? Essas são algumas perguntinhas que eu gostava de utilizar, né, para fomentar a linha de raciocínio, né? É importante a gente entender o porquê a gente está escolhendo um ativo de renda fixa ou porque a gente está escolhendo um ativo de renda variável. Obviamente que dentro dessas duas classes a gente pode mesclar entre essas posições dentro de um time de futebol, como por exemplo está na imagem aí que vocês conseguem ver. Então eu coloquei, por exemplo, Tesouro Selic como goleiro, um CDB ali, fundo DI, enfim, alguns outros investimentos na zaga, uns meios de campo e uns atacantes ali para você sempre marcar gol. Mas o mais importante do que isso é você ter bem definido qual que é o seu perfil de investidor. Talvez essa seja a etapa mais importante para você começar e pensar em montar uma carteira de investimento, tá? E esse perfil de investidor é um pequeno teste que você tem que fazer toda vez que é aberto uma conta em alguma corretora ou um banco, tá? Ele precisa ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, de acordo com o seu perfil de investidor, a corretora e o seu assessor ele vai entender os seus objetivos, como prazo de investimento, finalidade de investimentos, preferência de risco, né? Qual que é o seu apetite a risco, quanto que a sua barriga aguenta, né? Sua situação financeira, necessidades dos recursos, né? Quanto tempo você vai precisar dos recursos, enfim. E, mais importante, quais que são os seus conhecimentos, entre algumas outras perguntinhas que um perfil de investidor tem quando você abre conta, tá? Então esse é um procedimento, é uma regra de mercado em que a CVM monitora todas as corretoras, tá? Pensa que a CVM é como se fosse aquele diretor do colégio. Bom, e tem mais uma regrinha que é importante a gente saber, tá? Quando você abre conta em uma corretora, você só vai poder aportar em algum investimento, em algum ativo, se seu perfil de investidor estiver respondido. Então, por exemplo, seu assessor ele só vai poder te orientar, só vai poder te indicar um produto ou outro se o seu perfil estiver preenchido. Porque como que o cara vai te auxiliar se ele não sabe qual que é o seu perfil para risco, para prazo, o que você quer? Enfim, ele tem que ter uma direção, né? Não tem como. Quando eu trabalhava como assessor, né, lá na XP, enfim, se o cliente não tinha preenchido o perfil de investidor, além de eu ser obrigado, né, por lei, não fazer nenhuma recomendação, eu ainda era visto como chato que não podia ajudar ele a responder aquele pequeno questionário que é o API, né? Então, tinha cliente que não conseguia de jeito nenhum tirar um perfil arrojado para poder comprar mini índice, essas coisas, porque é como se fosse fases, né? É como se fosse fases de um videogame, o perfil de investidor. Então você tem o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Tem as entrelinhas entre o perfil moderado e o perfil conservador, então você tem um meio termo ali, entre o moderado e o arrojado você tem um meio termo ali e tudo mais. Eu quis falar mais com um jogo porque, por exemplo, se você tem um perfil moderado, você pode investir em até certos tipos de ativo, tá? Você pode comprar algum ativo ali de renda variável e tudo mais.
Mas a partir do momento que você é um perfil arrojado, dentro da classe de renda variável, obviamente tem seus riscos. Então, quando você tem um perfil arrojado, você pode investir em todos os ativos de risco dentro da renda variável. Que se eu tenho um perfil moderado e a corretora me deixa comprar um ativo de muito risco de renda variável, cara, eu sou um cliente, eu não quero perder meu dinheiro, não faz sentido para dentro do meu objetivo. Por isso que é tão importante você fazer esse perfil e também para o seu assessor ele poder te indicar, falar com você e dar algum norte para você, entendeu? E esse perfil ele só tem um único objetivo: proteger você de você mesmo, tá? E o último pequeno detalhezinho: você pode ter um perfil X em uma corretora e perfil Y em uma outra corretora. Então você pode montar diferentes estratégias para diferentes corretoras. Então, e aí, por exemplo, eu tenho uma conta na XP ou no Itaú ou na Rico, e dentro desse meu perfil é conservador, então mais para minha reserva de emergência. Então você pode ter esses jogos de cinturas. Vamos para o próximo tópico muito importante: correlação e descorrelação. Conceito que eu quero que vocês entendam aqui o porquê ele é muito importante para ter uma carteira diversificada, tá? É importante vocês saberem isso, porque a base dela é entender esses dois conceitos. Então, vou começar com o primeiro conceito, que é a correlação, tá? Então, correlação é um conceito no mundo dos investimentos, não só do mundo dos investimentos, né? É um pouco entendível pela própria palavra, mas ela está muito presente quando se compara ativos financeiros, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo para você entender. Imagina que você investe na Bolsa Brasileira e também é um cotista de um fundo de investimento em ação, tá? Quando você é cotista em um fundo de investimento em ação, você praticamente está investindo em ação, só que delegando sua responsabilidade para um gestor. Então, pela lógica, você está investindo na farinha do mesmo saco, não concorda? Então podemos dizer que são ativos que estão na sua carteira correlacionados, pois se um subir, o outro também vai subir. Obviamente estou falando de uma visão global, tá? E a recíproca também é verdadeira. Se cair, também vai cair. Então eu peguei essa imagem aqui como exemplo para a gente entender um pouquinho dentro da correlação, tá? Então a gente consegue ver nessa imagem que são 4 grandes bancos, então o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú e o Santander. Cara, você vê que está totalmente correlacionado, não adianta eu botar 10, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, falando que eu estou diversificando, só que você está diversificando no mesmo setor de ação. Não faz sentido, isso é uma correlação falsa, né? Vemos que no começo de 2022 entrou bilhões de dólares no mercado brasileiro, né? Mas o que isso acontece? Falando um pouquinho mais da descorrelação, da correlação negativa. A gente pode aplicar esse conceito da lei e da oferta, tá? No sentido de, se algo é muito procurado, o que vai acontecer? Ela começa a valer menos, e dessa mesma simbologia que a gente pode colocar aqui, né? Foi o que aconteceu no Brasil no começo do ano, né? Então entrou muito dólar, mas na outra ponta o dólar teve uma queda bem expressiva, foi para casa dos 4,60, o que não acontecia durante muito tempo, né? Então o que a gente pode entender, né, com essa lição? O resumo é, quanto mais investidores estrangeiros entram no Brasil, menos o dólar vale, porque está entrando muito dólar aqui e o dólar acaba se desvalorizando. E quanto menos investidores estrangeiros aportam na Bolsa Brasileira, maior será a valorização perante o real. Obviamente que tem outras coisas que causam isso, mas pegando esse exemplo. Agora vamos para o próximo tópico, que é a descorrelação, voltando para esse gráficozinho aqui, tá? Então, a descorrelação, ela é a falta de correlação entre ativos, né? Parece um pouco óbvio, mas se cair um ou subir, não vai afetar outro ativo, pois eles estão descorrelacionados. Então, por exemplo, se eu tiver ações de commodities e ações de bancos, se as ações das commodities caírem, elas vão afetar os de banco? Não vão. Mas também não tem como prever o comportamento, pois elas são adjuntas de correlação. Então, em setores diferentes, entendeu? Agora vamos para uma parte um pouquinho mais difícil, tá? O desempenho de uma carteira, tá, de investimento é identificado como o Y, tá? É calculado nessa formulazinha aí que tá aí na tela, tá? Que vai aparecer aí. Então temos o alfa, o beta e o X, que é o retorno médio do mercado. Nossa, Matias, mas não entendi nada, meu. Calma lá, meu jovem. Vou deixar mais fácil para você. Uma carteira com um beta acima de 1 é mais volátil do que o mercado. Por exemplo, uma carteira com um beta de 1,2 vai subir 20% a mais do que o mercado. Então, por exemplo, se o mercado sobe 10%, a carteira sobe 12%. E isso também serve para quedas. Então, da mesma simbologia, se o mercado cai 10%, a carteira vai cair 12%.
Já o alfa é um conceito de rentabilidade de ativo. O que eu quero dizer com isso é, quando muitos investidores dizem que um ativo gerou alfa, eles querem dizer que superou a expectativa de rendimento que foi prevista para a carteira, tá? Então, se uma carteira estava prevendo que ia render 10%, mas rendeu 15%, ela gerou um alfa, tá? Mas para isso, vamos imaginar 3 carteiras de diferentes gestores ou pessoas, tá? Então vamos pro primeiro gestor, tá? Vamos ver, esse primeiro gestor, ele não tem habilidade, tá? Ele performou igual ao mercado, ou seja, ele não gerou nenhum alfa, tá compatível, tá? Já esse segundo gestor é um investidor um pouquinho mais conservador, mas que também não teve nenhuma boa performance, tá? Então, em período de queda, ele não sofreu tanto, mas também em período de alta, ele também não performou. Agora, se a gente observar um pouquinho mais o terceiro gestor, a gente consegue ver que esse gestor teve um pouquinho mais de habilidade, tá? Então, ele superou o mercado, tá? Em todos os anos, ou seja, ele gerou o alfa. Então, esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês são muito importantes para vocês entenderem. Correlação, descorrelação, gerar alfa, um pouquinho do retorno para a carteira de investimento. Isso são alguns conceitos, algumas palavrinhas que são importantes para quando você estiver entrando nesse ambiente aqui na sua cabeça, né? De montar uma carteira, você vai ver, provavelmente vai ver esses conceitos, provavelmente seu assessor vai falar isso, seu banqueiro vai falar isso. Então aqui pelo menos você já entendeu melhor como é que funciona, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.